Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sempre sobre as nossas vidas. Hoje, mais um Salmodiar, quarta-feira especial, e nós vamos meditar um pouco hoje sobre o Salmo 19, aprendendo um pouco mais sobre o que é a palavra do Senhor. Salmo 119, o versículo 14 é um versículo chave e diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse salmo é um salmo muito importante porque ele vai descrever sobre a própria palavra. E quando no 14 ele diz que o meditar do meu coração e as palavras dos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor, ele está dizendo justamente que a única forma de fazer isso, ou de conseguir isso, é entendendo que a regra para que isso aconteça, a regra de fé e prática que nós temos é a Bíblia. Então a Bíblia é que de fato nos torna alguém com lábios que falam palavras agradáveis e que tem um meditar no coração agradável ao Senhor. Quando eu medito na palavra dia e noite, e não me desvio dela, porque eu estou na prática dela, falando dela, vivenciando ou vivendo o que ela diz que de fato tem que ser. Aqui nesse salmo ele traz aí três aspectos sobre a Bíblia, Ele vai falar sobre como a Bíblia é chamada, vai dizer sobre o que a Bíblia é e o que a Bíblia faz. Então nós precisamos pensar sobre esses três aspectos nesse salmo, e assim a gente expôs. Espero que você esteja com sua Bíblia aberta no Salmo 19. Acho que você deve dar uma pausa no vídeo, ler o Salmo por completo, para a gente poder entender juntos essa situação ou essa questão do Salmo 19. Faça uma oração ao Senhor também, e aí então a gente continua. Primeira questão aqui, ele diz como a Bíblia é chamada. Versículo 7, ele diz que a Bíblia é chamada de a lei do Senhor. Também no versículo 7 ele diz que ela é chamada de o testemunho do Senhor. A Bíblia é a lei do Senhor e o testemunho do Senhor. Versículo 8 diz que na Bíblia contém ou está os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor. Então ela é a lei do Senhor, testemunho dele, e é onde está os preceitos dele e o mandamento dele. Também diz no verso 9 que ela produz, gera ou traz temor do Senhor, e está os juízos do Senhor. A Bíblia é temor do Senhor, é juízo do Senhor. Então, pensando nesses 6 aspectos aqui que diz esses 3 versos, sobre como ela é chamada, eu preciso cada vez mais entender a importância e o quanto, de fato, em dedicar-me em entender que ela é isso, ou que ela é chamada dessa forma, que de fato me dedicar na meditação e no entendimento da palavra vai gerar o que o versículo 14 diz. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração vão agradar a Deus. A lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, temor do Senhor, juízos do Senhor. Mas o que a Bíblia é, segundo diz o Salmo 19, ainda nesses 3 versos, 7, 8 e no versículo 9. Versículo 7 diz que a palavra do Senhor é perfeita, ela é fiel. Versículo 8 diz que ela é reta e ela é pura. Versículo 9 diz que ela é límpida, ela é verdadeira, ela é justa. Então, observe o que diz que a palavra é. A palavra do Senhor, a Bíblia, que nós precisamos nos dedicar em ler cada vez mais, em entender cada vez mais, devemos porque ela é perfeita, é fiel, é reta, é pura, é límpida, verdadeira e ela é justa. Por quê? Porque ela é a lei do Senhor, porque ela é o testemunho do Senhor, porque ela é o preceito do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor
e os juízos do Senhor. Ela é perfeita, fiel, reta, pura, límpida, verdadeira e justa. Quantos motivos para a gente entender a necessidade de nos dedicar em aprender mais a palavra de Deus, em estudar mais a palavra do Senhor, em ler constantemente, em assistir às exposições bíblicas, em nos dedicar em aprender mais sobre as temáticas que ela traz. Porque de fato ela é tudo que o Salmo 19 está dizendo para as nossas vidas. Ela é. O que a palavra de Deus faz? Sendo tudo isso, sendo chamada de tudo isso, o que é que ela faz? Ela restaura a alma. Ela restaura a alma. Enquanto muitas pessoas têm procurado, sair dos seus males da alma, das suas enfermidades emocionais, dos seus males emocionais, através de livros que tragam autoajuda, de pessoas que tentam impulsionar, dizendo sobre como você tem que se sentir, se dedicar, mudar o seu comportamento. A Bíblia é o livro mais eficaz para restaurar a alma do ser humano. A palavra de Deus. Você quer sair de um momento difícil emocional? É através da Bíblia. Você quer sair de um momento difícil familiar? É através da Bíblia. Você quer sair de ter orientações para sair de um momento difícil financeiro? A Bíblia. A palavra do Senhor restaura a nossa alma, os nossos males, os nossos emocionais. A palavra do Senhor é regra de fé e prática para todas as questões. Ela dá sabedoria aos simples, isso no versículo 7 ainda, restaura a alma, o versículo 7 fala, dá sabedoria aos simples, também no versículo 7, ela dá sabedoria aos simples. Palavra do Senhor, ela traz ao coração do homem entendimento sobre todas as coisas. Palavra do Senhor fala sobre tudo que você possa imaginar nessa vida. Não há nada que tenha escapado do Senhor, nos expor na sua palavra, que possa nos fazer viver melhor. Não existe algo que tenha sido falado em qualquer livro de autoajuda ou qualquer livro de instruções aleatórias ou específicas que a Bíblia não fale, que a Bíblia não orienta. Como criar seus filhos? A Bíblia. Ela dá sabedoria aos simples. Ela traz àquele que não tem, os marinheiros de primeira viagem, na criação de filho, casamento e tantas outras questões. Ela traz orientação para como deve ser feito, como devemos viver, como devemos nos portar. Ela alegra o coração. Ela alegra o coração. O coração alegre formoseia o rosto. Isso não quer dizer que o cristão não vá jamais viver momentos de dor, de tristeza, de angústia. Estamos vivendo em um período de pandemia terrível, onde há percas, há parentes sofrendo, há conhecidos morrendo, há tanta dor envolvida nesse período de pouco mais de um ano. Isso não quer dizer que nós vamos ter o tempo inteiro com um sorriso no rosto, mas a alegria, ela de fato vem do Senhor, da palavra do Senhor. Eu me alegro no meu Deus, no entendimento de que Ele está no controle de todas as coisas, de que Ele faz muito mais do que nós merecemos em nosso favor, porque Ele é o nosso Deus, o Deus maravilhoso. É através da palavra que eu entendo isso. É através da palavra que eu encho meu coração para estar alegre, é nas promessas do Senhor, é no conceito do Senhor, é no que Ele desafia o meu coração a ser. A palavra, ela ilumina os olhos, ela tira a cegueira, ela nos mostra os horizontes da forma correta e não simplesmente do jeito que o ser humano pensa, do jeito que o homem enxerga, do jeito que ele acha que tem que ser. A palavra do Senhor, ela traz de fato esse olhar correto sobre as coisas.
Eu quero pensar sobre os diversos temas ou as temáticas que hoje em dia são colocados. Eu tenho que olhar isso à luz da palavra do Senhor. Quando as pessoas têm falado sobre discriminação, têm falado sobre o ato de aprender a respeitar os outros, o ato de não olhar cor, não olhar crença, não olhar escolhas sexuais, o respeito com relação ao ser humano. A Bíblia já nos ensina isso quando ela diz que todo homem é imagem e semelhança do Senhor. Imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Isso não quer dizer que nós vamos aceitar as coisas erradas de todos os homens. Não, mas o amor a ele sim. Amamos o homem, né? Mas não amamos o pecado. É assim que o Senhor é. Palavra do Senhor, os nossos olhos passam a enxergar de outra forma. Eu olho para as pessoas e percebo que elas são miseráveis e caídas como eu também. Mas a diferença da minha vida é porque o Senhor é sobre mim, Ele me escolheu e Ele me trouxe das trevas para a maravilhosa luz e pode trazer muitos outros que Ele tem escolhido. Então é um olhar diferente. Então ele ilumina os olhos. A palavra do Senhor abre esse entendimento, alegra o coração, dá sabedoria, restaura a alma, ilumina os olhos. E no versículo 9, ele diz que ela permanece para sempre. O versículo 7 fala-se, ela restaura a alma, ela dá sabedoria aos simples. O versículo 8 diz que ela alegra o coração e ela ilumina os olhos. O versículo 9 fala que ela permanece para sempre. Ela não passa. Quantos e quantos tempos, quantos e quantos anos, e a palavra do Senhor jamais vai passar. A orientação do Senhor é a nossa única regra de fé e de prática. Portanto, de forma prática para as nossas vidas, olhando isso tudo, entendendo que de fato a palavra do Senhor, que é chamada de a lei do Senhor, testemunho do Senhor, preceito do Senhor, mandamento do Senhor, temor do Senhor, juízo do Senhor, palavra do Senhor que é perfeita, fiel, reta, pura, límpida, verdadeira e justa, palavra que restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos e palavra que permanece para sempre. Eu preciso lembrar, como diz o versículo 11 aí, que há grande recompensa em guardá-la. Ela deve admoestar o meu coração. Há grande recompensa em guardá-la. E ela deve admoestar o meu coração. Eu preciso me moldar ao que ela diz. A recompensa é imensa naqueles que de fato se deleitam na palavra do Senhor. Entendem a sua vontade. E estão sãos emocionalmente, psicologicamente, a sua crença, a sua fé, a uma pessoa sadia. Então, uma pessoa que de fato tem uma recompensa imensa em alegrar o coração do Senhor e saber ao certo o que Ele requer de nós, o que precisa, saber como orientar os nossos filhos, esposas, esposos, e etc., saber como se comportar em todas as áreas da vida, rejeitar o pecado. A recompensa é grande, a recompensa é muito grande para as nossas vidas. Versículo 13 diz que ela me livra da soberba e da transgressão. Meditar todos os dias no livro da lei, porque eu sei que ela vai me livrar da soberba e da transgressão. Ela vai me ensinar que tudo que eu conquisto nessa vida não é porque eu sou bom, não é porque eu sou inteligente demais, estudioso demais. Não, eu tenho feito tudo isso. Mas é porque o Senhor deseja, porque o Senhor quer, porque Ele é misericordioso, porque Ele abre as portas, portas que Ele abre ninguém fecha, portas que Ele fecha ninguém abre. Então eu não ando pela soberba, meu coração não se exalta achando que é alguma coisa, não. Graça de Deus, misericórdia de Deus. Mas também me livra da transgressão, porque o meu coração passa a viver voltado para Ele, entendendo Ele, desejando agradar a Ele, reconhecendo as coisas erradas da minha vida e dizendo, Senhor, preciso de mudança, de transformação na Tua presença. Ela torna as minhas palavras agradáveis na presença do Senhor, como diz o versículo 14, para finalizarmos. Porque
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração precisam ser agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Na presença do Senhor, eu preciso ter palavras agradáveis e um meditar do coração que agrade a Deus. Então, no culto, que é a presença do Senhor, não, queridos, culto também. Mas você vive toda a sua vida na presença do Senhor. Desde o momento que você acorda até o momento que você dorme, você está na presença do Senhor. Quando você está dormindo, o Senhor está trabalhando e dando, abençoando, como diz, o texto da palavra. Então eu preciso cada vez mais entender que alegrar o coração de Deus com as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração é uma recompensa, mas é um desafio também. E eu só consigo ter isso, a alegria do Senhor é olhar para mim, com o meu proceder, com a minha fala, com o meu agir, com o meu pensar, com o meu coração, se eu de fato der dedicação a aprender a palavra de Deus, a entender a palavra do Senhor, lembrar de tudo isso que nós falamos aqui. O que é a palavra do Senhor? Como ela é chamada? O que ela faz na minha vida? Se eu entendo tudo isso, então eu sei que ela é a única regra de fé e prática e seu tesouro precioso que ela é, e eu passo a gastar mais tempo na minha vida para entendê-la. Deus seja sobre nós. Deus tenha misericórdia de nós e traga a nós, Igreja Presbiteriana de Vila Moraes e Igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra, a determinação de aprender a amar a palavra do Senhor e assim agradar o coração do Senhor, alegrar o Senhor por uma vida que de fato dignifica o Evangelho de Cristo. Deus seja sobre nós, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos que Tu és Deus e a Tua graça é sobre as nossas vidas. Seja sobre nós, venha dispor o nosso coração a aprender do Senhor, a gastar tempo com o Senhor, a sermos mais do Senhor. Venha, Deus, nos mostrar cada vez mais a importância de ler a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de orar a Tua palavra, de estar apegado à Tua palavra, de viver segundo a Tua palavra. Seja sobre nós, seja sobre a Tua igreja, é o que pedimos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão do Espírito Santo, seja sobre nós, povo de Deus, não só aqui, mas em todo lugar e sempre. Amém, amém. Seja sobre a tua casa, a tua vida. Fiquem com Deus.